11. Síntese da sabedoria hinduísta, etc. A regra fundamental da sabedoria hinduísta é esta: só existe Deus, o princípio que tudo origina, sustenta e destina. Ele é a essência originária em sua profundidade infinita para o conceito humano. E ele mesmo é a manifestação, aquilo que chamam de criação, natureza, etc. É o divino monismo, a consciência da unidade, a realidade que está nos fundamentos do hermetismo, do orfismo, do zoroastrismo, do pitagorismo, e como sentença única e total, é o primeiro mandamento da lei de Deus, a mais sábia, científica, eterna, perfeita e imutável afirmação. É a verdade que triunfará sobre todos os ignorantismos, todos os erros do relativismo, todas as porcarias dos religiosismos, sectarismos e engodismos, aparecidos ou por aparecer ainda no turbilhão de peregrinas ou mortais sandices humanas, bem ou mal intencionadas. A sabedoria hinduísta apresenta 3 escalões representativos que formam a unidade iniciática fundamental. 1. O budismo, que não surgiu com Siddhartha Buda, mas tem origem nos anteriores 34 Budas, cuja linhagem se perde nos milênios. No Siddhartha Buda sintetizaram a doutrina búdica, e o Santo Evangelho de Buda é o livro que pode e deve ser lido por parte de quem queira conhecer o budismo. 2. O livro dos princípios, de Vyasa-Veda, que contém a teogonia divina ou a sabedoria total. Grandes sábios e estudiosos afirmaram que, depois de Vyasa-Veda, tudo quanto foi feito por outros messias foi apenas entrar em pormenores, dizer a mesma coisa, entrando apenas em peculiaridades. 3. Krishna deixou ensinos eternos, perfeitos e imutáveis por palavras e demonstrações pessoais, em virtude das faculdades ou poderes de que dispunha, como verbo divino ou representante de Deus, do princípio único, o livro Bhagavad Gita, ou Sublime Cântico da Imortalidade, ou o livro das 7 interpretações, deveria ser lido por quantos pretendem, de direito e de fato, falar com autoridade quando falam de Deus, do Espírito e da matéria, da imortalidade, responsabilidade, evolução gradativa e sagrada finalidade do Espírito. Einstein e Chardin e muitos outros verdadeiros sábios têm feito dessa Bíblia da Índia o livro de cabeceira, o roteiro de buscas científicas. Quando as pestilências religiosistas, sectárias e maquiavélicas ou capciosas tiverem desaparecido, a humanidade irá saber o que representam como revelações divinas estas 3 fontes de sabedoria imortal. A sabedoria hinduísta que teve nos Budas, em Vyasa-Veda e em Krishna as chaves iniciáticas totais. B. A lei de Deus, o código de moral divina, fora do que a vida é fábrica de pranto e ranger de dentes, e que tem no primeiro mandamento a sentença que exprime a origem divina, a chamada criação, as leis regentes e a finalidade de tudo e de todos. Os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, a quem devemos amar em espírito e verdade, ou através de obras decentes, e não por meio de idolatrias, ritualismos, discursos histéricos, etc. E os 7 outros mandamentos, que ensinam a pura sociologia, o trato decente entre irmãos. Sendo código divino, jamais mandaria procurar religiosismos e sectarismos, pois estas coisas devem ser abandonadas,
como fontes de blasfêmias e divisionismos entre irmãos. C. O Cristo divino molde, vivido ou representado por Jesus, o então diretor planetário, e a quem cumpriria também derramar do Espírito sobre toda a carne, ou generalizar a revelação. Nasceu de fenômeno mediúnico, tinha o espírito de dons e sinais sem medida, deixou o túmulo vazio, e como disse o profeta Simeão, contra ele se lançaria as pedradas de todas as contradições, tal e qual tem acontecido e por muito ainda acontecerá, pois não existe um só calhorda no mundo dos encarnados e dos desencarnados que não se julgue no direito de ser juiz de Deus e dono da verdade e da doutrina, com sobras de falsa ciência e falsa bondade, para se arguir em fiscal de consciências alheias. Quando a hipocrisia deixar de comandar o espetáculo religioso, todos terão o princípio único por Deus, a lei de Deus por código de moral, o Cristo modelo por padrão de conduta e o Consolador por ele generalizado por graça consoladora. Então ninguém mais procurará inventar ridículas adorações a Deus, estúpidos modos de crer, nojentas nobiliarquias clericais, etc., porque terá certeza de que o conhecimento da verdade e a prática do bem, e nada mais, representa um homem, ou espírito encarnado ou desencarnado, perante a justiça divina. Ninguém irá destruir o Bhagavad Gita, ninguém irá passar por cima da lei de Deus, e ninguém irá fabricar contradições contra o Cristo divino molde, sem que venha a pagar rigorosamente. O espírito das advertências bíblicas reside na sabedoria destes dois textos ou sentenças complementares. Do Velho Testamento, aspas, quando fordes mansos e humildes, increparei os insetos daninhos e retirarei da terra o espírito imundo. Fecha aspas. Do Novo Testamento ou do Cristo modelo, aspas, tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. Fecha aspas. Os fanatismos em torno das verdadezinhas periféricas crescem, porque encarnados e desencarnados, comprometidos perante a justiça divina, são endeusados. Enquanto isso, as ordenanças fundamentais são desprezadas, escondidas propositalmente. O número dos que falam em Deus, na verdade, na lei de Deus e no Cristo modelo, por mera figura de fachada ou aparência de respeito à verdade, é muito grande, enche os religiosos e os sectarismos. Entretanto, na engrenagem dos tempos, dos ciclos ou das eras, a justiça divina movimenta seus recursos e fatos abaladores obrigam a profundas reconsiderações em termos de conduta. Fundamental é a linha mestra doutrinária que deriva do trabalho dos grandes iniciados, mestres, patriarcas, cristos e apóstolos da verdade que conduz à divinização. Os avisos bíblico-proféticos que falam do novo céu e da nova terra não foram feitos por acaso. Portanto, em tempo certo a justiça divina agirá e a contradição humana ficará sabendo que pretender escandalizar os desígnios divinos é obra de loucos. Por falta de critérios, muitos são os infelizes que já pretenderam trocar a lei de Deus e o Cristo divino molde pelos xaropismos parasitas de encarnados e desencarnados metidos a mestres em Israel. Por isso, vão ao cúmulo de endossar erros e emporcalhamentos, corrupções e inversões vergonhosas, atirando a responsabilidade de tais porcarias nas costas da misericórdia divina. Lendo Romanos 1, 22 a 32,
e Apocalipse 22, tais errados poderão compreender que nenhuma estultícia humana irá inverter a ordem divina, porque, em essência, tudo parte da una divina essência. Muitíssimas são as afirmações comprovantes dessa realidade, proclamadas por grandes iniciados ou cristos, e para as pessoas de mais gabarito intelectual e moral, um tal conhecimento é de profunda significação. Da sabedoria órfica, aspas, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, fecha aspas. Da sabedoria hermética, aspas, o de dentro e o de fora, o de cima e o de baixo, tudo é um, porque só um é o princípio, fecha aspas. De Jesus, aspas, eu sou o princípio, o mesmo que vos falo, fecha aspas. De Zoroastro, aspas, uma só é a verdade, e só com ela triunfareis, fecha aspas. De Pitágoras, aspas, do um tudo parte, no um tudo movimenta, e no um tudo atinge a finalidade, fecha aspas. Da sabedoria hinduísta, aspas, os filhos da unidade, quando disso se apercebem, tanto mais depressa podem atingir a união final, que é o objetivo da existência, fecha aspas. De Vyasa Veda, aspas, oferecendo-vos o conhecimento da origem única, do movimento único e da finalidade única, ofereço-vos a trilha única, o caminho certo. Aquele que por qualquer motivo ou pretexto se desviar, terá que, sofrendo, retornar ao caminho certo, para então poder atingir a finalidade única, fecha aspas. De Krishna, aspas, todas as vidas ou existências, todo trabalho e todo sofrimento é para que possais voltar a mim, o Senhor único, a origem e a finalidade, fecha aspas. Da sabedoria hinduísta, aspas, o Senhor está na intimidade profunda de cada um, mas poucos sabem disso. Aqueles que disso vêm a ter conhecimento e se esforçam para realizar a união, esses gozarão da sua eterna glória. Fecha aspas. Da sabedoria hermética, aspas, o verdadeiro sábio é aquele que sabe ter Deus em si e tudo faz para com ele se unir. Fecha aspas. Da sabedoria hinduísta, aspas, aquele que procura a verdade fora de si, certamente a encontrará nos fundamentos de tudo o que existe. Mas aquele que a procura em si e com ela se faz uno, esse é o verdadeiro sábio. Fecha aspas. Da sabedoria popular hinduísta, aspas, procurar Deus fora é o melhor modo de perder tempo e oportunidade de realizar a união divina. Fecha aspas. Da sabedoria hinduísta, aspas, não basta saber que a morte não existe, é necessário vencê-la totalmente, realizando a união total. Fecha aspas. De Jesus, aspas, o reino de Deus está dentro de cada um e não virá com mostras exteriores. Fecha aspas. De Jesus, aspas, o Pai é Espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser. Fecha aspas. Da sabedoria hermética, aspas, aquilo que do cadinho divino saiu, ao cadinho divino retornará, custe o que custar. Fecha aspas. Supremo documento científico, o primeiro mandamento da lei de Deus. Nenhum espírito encarnado é capaz de defini-lo totalmente. Supremo documento de ordem moral, a lei de Deus. Supremo exemplo de comportamento, aquele vivido por Jesus que não nasceu de homem e não deixou o túmulo cheio. Supremo feito messiânico, o de Jesus, voltando como Espírito para derramar do Espírito Consolador sobre a carne, cumprindo a promessa divina como está totalmente registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. O melhor palpite, verdadeiro cego é quem não quer ver. Melhor advertência, ninguém é hipócrita por acaso.
prova de inferioridade espiritual e moral, embora reconhecendo ser a verdade uma só, andar o homem fabricando bandeirolas religiosistas, cleresias misoneístas, tabelinhas sectárias, igrejinhas exclusivistas, conchavismos de portas fechadas e outros tantos estatutos maníacos com seus dispositivos mafiosos, onde até Deus e a doutrina do caminho devem ficar sujeitos às ridículas pílulazinhas fabricadas pelos empresários de tais porcarias. Só Deus sabe quanto mal essa gente tem custado e vive custando à humanidade, e como tudo isso é feito propositalmente em nome de Deus, para que os simplórios caiam nas armadilhas, a porcaria tem funcionado a contento dos seus exploradores. Verdade higienizadora. A lei de Deus manda ser escravo de alguma religião, ou manda conhecer a verdade e praticar o bem? Sentença final. O Cristo divino molde manda ser escravo de alguma religião, ou manda buscar a verdade que livra? Fato da sabedoria hinduísta. Sempre foi reencarnacionista, sempre foi revelacionista, sempre soube da evolução gradativa dos espíritos. Suas sessões mediúnicas, as egrégoras, sempre foram feitas com todo respeito às leis divinas e por parte de pessoas profundamente conhecedoras das verdades iniciáticas fundamentais. O intercâmbio entre encarnados e desencarnados sempre foi realidade comum no hinduísmo, embora nunca primando pelas faculdades passivas.